No vídeo de hoje, a fortíssima entrevista do lateral Marlon do Grêmio e a crise pesadíssima no Atlético. Isso é campanha de rebaixado, galera. Isso é futebol de rebaixado. Talvez não seja rebaixado, porque tem outros concorrentes que estão implorando muito para cair. Mas o Atlético hoje joga futebol de segunda divisão. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 440 mil inscritos por aqui. Deixa eu falar da Golcase, que é parceira do canal do Jorge Igor e tem produtos do Galo, produtos do Grêmio, linha completa dos grandes clubes do futebol brasileiro para você presentear com garrafa térmica, com copo térmico, copo de cerveja, né, que é o copo Vibe, que é o copo do seu time, que você personaliza, coloca o nome, sei lá, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, sua namorada, alguém que você quer dar de presente, da sua mãe, do seu filho, sua filha, para você mesmo. Então, na Golcase, você está ajudando seu time e está comprando ou um presente muito legal para alguém ou para você mesmo. Então, o link está na descrição, tem o meu cupom GOLJORGE que te dá 15% off na Golcase. Golcase que é parceira do canal do Jorge Igor. Muito bem, vamos à entrevista do Marlon então. Eu não vou rodar a entrevista, mas eu vou ler aqui principais trechos, né? O Marlon ontem disse, após a derrota para o Red Bull Bragantino, que o Grêmio Futebol Porto Alegrense está sendo categoricamente roubado neste campeonato, desde que começou o campeonato, e de fato houve muitos erros que penalizaram o Grêmio, erros por parte da arbitragem nessa edição do Campeonato Brasileiro. O termo roubado eu não posso encampar, porque aí você está pressupondo algo doloso, algo com intenção. Eu não tenho como provar isso, não vou usar esse termo. Mas o prejuízo se dá, né? O prejuízo é contabilizado à medida que um erro, um equívoco, seja com má intenção ou não, ocorre diante de uma equipe. E o Grêmio, sim, tem sido prejudicado. E aí o Marlon fala, pô, nós estamos vivendo numa liga onde a galera fala em melhorar o calendário, mas não temos nem profissionalização dos árbitros. E ele está correto. Ele está muito correto. O árbitro precisa ter profissionalização, investimento, metas, cobranças, revisões permanentes. Mas aí eu vou me lembrar da história do plano, da antiga gestão ainda da CBF, do Jovem Ed, quando é apresentado a ele um plano para reunir os árbitros periodicamente no Rio de Janeiro, para reciclagem, para análise de lance, ajustes, né, ajustes de recomendação e tal. Ele olhou e falou, não, muito caro isso aqui, não, temos outras prioridades. Talvez as prioridades fossem aumentar, as prioridades orçamentárias, né? Já que a desculpa foi orçamentária. As prioridades naquele momento eram aumentar, por exemplo, a mesada dos presidentes de federação. Isso é muito mais importante e contributivo para o futebol brasileiro. Isso traz muito mais resultado para o futebol brasileiro do que investir na arbitragem, por exemplo, que nem é tão importante assim, nem é decisivo em alguns jogos, nem está ali para aplicar a regra do jogo, imagina, nem é tão importante. Então, aí você vai juntando as coisas e fala, não tem como dar certo, é impossível dar certo com esse panorama que a gente tem, com o nível de investimento baixo que existe na arbitragem. Quando alguém apresenta um plano, vamos, não tem, nunca tem dinheiro. Para outras prioridades tem, né? Eu espero que a gestão de Little Sam mude isso. Presidente, parece que eu estava adivinhando, né? Essa semana, quarta-feira, teve a divulgação do novo calendário do futebol brasileiro. Aí nós elogiamos o Samir Chaldi, falamos do investimento do semiautomático que ele confirmou a partir do ano que vem. Mas eu termino o vídeo falando o quê na quarta-feira? Presidente, tem que melhorar a arbitragem. Eu sei que num primeiro momento não deu, só acabou de chegar, tem muita coisa para consertar, mas tem que consertar a arbitragem. A arbitragem destrói o nosso campeonato. Eu vou falar dos lances de ontem em Bragança. Que coisa horrorosa o que a arbitragem fez ontem. Inacreditável o que a arbitragem fez ontem. E aí o Marlon desabafa. O Marlon diz, né? Pô, quem sabe que o presidente que está assumindo agora consiga profissionalizar, melhorar os árbitros. Tomara. Estamos na mesma linha.
E aí o Marlon falou aqui, esse pênalti marcado hoje aqui foi uma baixaria sem tamanho, porque não tem critério nenhum. Eu tô com o braço colado. Se eu faço amplitude de espaço, a bola bate e volta pra frente. A bola desviou do meu peito e foi pra fora. Esse mesmo árbitro marcou uma falta contra a gente, contra o Mirassol, que originou um gol onde o cara do Mirassol está em impedimento. Ele vai no VAR e confirma. O árbitro em questão é o Lucas Casagrande. Lucas Casagrande. Cara, o lance da expulsão do Kahneman. Tem duas coisas no lance da expulsão do Kahneman, no primeiro tempo ainda. Era um lance de bola parada, e aí o Pedro Henrique está segurando o braço do Kahneman, e aí ele faz um movimento para se desvencilhar, acaba atingindo o Pedro Henrique. E aí o Casagrande vai lá e mostra o cartão vermelho direto, sem VAR. Sem VAR. Ele olhou e falou, isso aqui é uma agressão. Pum, vermelho direto. Engraçado que esse nosso VAR, tão intervencionista, achei tão curioso. Primeiro ponto, ele está se desvencilhando, eu não perdi o fio não. E o segundo ponto, a imagem não é tão clara. A imagem não é tão clara. E aí, esse VAR brasileiro extremamente intervencionista, no lance da expulsão do Kahneman, ele mudou de postura. Eu acho curioso, acho bem curioso. Aliás, o Marlon cita um exemplo de um lance da Premier League, onde acontece um pênalti ou um contato, enfim, o árbitro marca ali em cima do lance, o VAR não intervém. Por quê? Porque lá existe o critério da interferência mínima, o árbitro está próximo da jogada, a palavra dele é soberana. O VAR entende que não tem que intervir, a não ser que seja um erro muito gritante. Mas se tem o contato, e aí a dúvida é a intensidade do contato, pô, quem está perto da jogada consegue medir melhor na velocidade real, do tempo real, o impacto. Então, deixa essa marcação aí. O problema é que aqui no Brasil, um dia o árbitro é estilo Premier League, o VAR, não vamos intervir, como no lance do Kahneman, em outros ele é ao contrário. Ele quer intervir o tempo todo. Então você nunca sabe, é uma caixinha de surpresas, você nunca sabe para que rumo vai a arbitragem naquela tarde. Se aquela tarde vai ter uma arbitragem mais rigorosa ou não, se o VAR será mais intervencionista ou não, você nunca sabe. E aí é para você entrar em parafuso. Aí o Marlon tem toda a razão quando ele fala, pô, os caras fazem palestra, mas não adianta nada. Não adianta nada. E ele tem razão. Não adianta fazer palestra com os jogadores, com os árbitros, porque quando chega no jogo, a decisão é outra. Ele tem razão. Não adianta eu receber uma palestra, sei lá, do presidente da comissão de arbitragem, de alguém que fale em nome dos árbitros. Olha só, nós estamos explicando para vocês que daqui para frente nós vamos fazer desse jeito, o critério vai ser esse, o perfil de arbitragem vai ser esse. Combinado? Combinado. Nem eles mesmos lá dentro têm isso combinado. Que cada um apita de um jeito. Aí, meu amigo, realmente é perda de tempo. Realmente é perda de tempo. Você passa toda a instrução do braço colado, da proteção do braço e tal, e quando chega na hora o cara marca um pênalti ridículo como esse. Ridículo o pênalti que foi marcado contra o Grêmio. Completamente ridículo, indefensável. E com o VAR. E com o VAR. Antes mesmo do chute, quando o Marlon tá vindo na direção para bloquear o chute, ele já tá recolhendo o braço. Às vezes a gente vê o defensor já malandramente dá aquela, né? Que é uma coisa até que o PC estava falando ontem que é verdade, que até na recomendação eles dizem, se bate numa parte do corpo e bate do braço, invalida. Não necessariamente. Se o cara já está marotamente abrindo esse braço, já contando que a bola bate em uma parte do corpo e seja interceptada, existe a recomendação de marcar pênalti. Mas o caso do Marlon era o contrário. Ele recolheu, ele cuidou, ele tomou todo o cuidado do mundo com o braço. Aí o juiz vai lá e marca pênalti. Eu vou chegar aqui e vou recriminar o Marlon, porque em alguns momentos o Marlon passou um pouco do ponto na reclamação. Ele fala de corrupção, ele fala em Grêmio roubado o campeonato, são falas muito fortes, muito duras, perigosas, podem ter consequências para ele, mas eu não vou condenar não, porque é para você ficar revoltado mesmo. Aos 56 minutos você perdeu um jogo, porque você fez tudo certo, você cuidou do braço, você recolheu o braço, você fez tudo
Tudo que a recomendação manda, que as palestras mandam, tudo, o cara vai lá e marca o pênalti. É pra ficar puto. É pra esbravejar. Eu espero muito que o tribunal, que gosta de, nesses momentos, fazer um bonito, né, aparecer, eu espero muito que o tribunal seja compreensivo. Porque, cara, é muito difícil você passar por isso. Você passa a semana inteira se preparando, treina, viaja, concentra, mentaliza o jogo, passa 90 minutos correndo, se dedicando, se entregando. Nos acréscimos, o cara te te impõe uma derrota com uma decisão esdrúxula, ridícula dessa. Você vai ficar como? Exatamente como o Marlon ficou. E tem um item muito legal na fala do Marlon. Ele não fala apenas em causa própria. Ele diz, cara, isso aqui, eu tô reclamando por mim, eu estou reclamando pelo meu time, mas eu estou falando pelos outros times que estão sendo prejudicados também. Amanhã vai ser o Red Bull Bragantino. Ele falou isso. Hoje fomos nós, amanhã serão eles. Amanhã vai ser o Red Bull Bragantino. É ruim para o produto, é ruim para o campeonato como um todo. É um caos. Você tem um produto muito bom, que é o Campeonato Brasileiro. Eu acho um ótimo produto. Com ótimas arenas, com elencos alguns muito caros, jogadores talentosos, jogadores que atraem público. Mas você tem uma arbitragem como essa, campeonato de milhões, arbitragem de centavos. Não é impossível isso dar certo. É impossível o futebol brasileiro andar minimamente com esse caos aqui. Então, eu entendo totalmente o Marlon, mas totalmente, de cabo a rabo, de ponta a ponta. Tudo que o Marlon disse ali, claro, com um ou outro excesso, às vezes uma ou outra palavra ali que você não consegue calcular tão bem, você está no calor dos acontecimentos, mas assim, na raiz o Marlon está certo. Está muito certo. Foi um desabafo ontem que representou muita gente que já não aguenta mais, cara. Já não aguenta mais. Não dá pra gente levar um produto tão caro, um projeto como o projeto do futebol brasileiro, enfim, uma competição tão milionária, bilionária, nesse nível de amadorismo na arbitragem. A gente fala tanto, né, do profissionalismo. A gente exige profissionalismo do atleta, que se cuide, que cumpra suas obrigações, que pense na sua carreira. A gente exige o profissionalismo do dirigente, que não seja mais aquela figura amadora, que saiba o que está fazendo, que tenha um norte, que não seja tão suscetível a pressões de redes sociais, tem que ser um cara profissional, executivo. Aí você cria aí as escolas de formação, aí os técnicos precisam fazer os cursos, né? Os técnicos precisam estudar e a gente cobra o estudo do treinador para que ele seja permanentemente atualizado, ele não fique para trás nos novos conceitos táticos. E a arbitragem pode continuar desse jeito? A gente cuida de tudo, menos da arbitragem. A gente se preocupa com todos os detalhes que envolvem o jogo de futebol, menos com a arbitragem. Por que isso? Isso tem que acabar, meu Deus do céu. Isso não existe, meu Deus do céu. O pênalti de ontem é um deboche contra todos nós. É um assinte a marcação de pênalti como aquela. É uma tristeza. Agora, eu também não me engano, não. Sim. Vai haver essa comoção, porque o lance foi contra o Red Bull Bragantino, e é uma torcida que é muito pequena, e não vai fazer tanto barulho em rede social, porque se é um pênalti do Grêmio, marcado contra o Grêmio, num jogo contra um grande, qualquer um grande, tá? Qualquer um grande, para você não dizer que eu tô falando do A ou do B, qualquer um grande, ia estar todo mundo reclamando do pênalti e boa parte da torcida do grande que teve o pênalti ao seu favor dizendo, não, veja bem, aconteceu, teve sim. Ah, e contra nós que não deram? Ah, estão compensando do outro dia. Porque é isso, é assim que se discute. É só olhando pro seu próprio rabo. É assim que se discute sempre. Então não se engane. Ah, você vê que o pênalti foi tão absurdo porque 100% das opiniões estão contrárias ao pênalti. Além disso, é porque o pênalti foi contra um time que não tem torcida. Porque se é contra um gigante, a torcida desse gigante ia estar lá na rede social defendendo o indefensável. Ou parte dela, uma pequena parte, a bolha do Twitter. É ou não é? É o que a gente vê toda semana ou não é o que a gente vê toda semana? Eu acho que é. Bom, deixa eu falar do jogo do Maracanã. Fluminense. Zubeldia chegou, meteu ontem lá um 4-3-3.
Fluminense, pela primeira vez, marcou 3 gols nos últimos 2 meses, isso não acontecia. Há quase 2 meses o Fluminense não vencia com 3 gols marcados numa partida. E teve uma atuação dominante. Esse é o ponto. O Fluminense ontem, em todo momento, mostrou estar próximo de marcar os gols. Zubeldia colocou o Fluminense ontem num 4-3-3, o Samuel Xavier e o Thiago Silva retornaram, o John Kennedy ganhou uma oportunidade como titular, porque o Cano sexta-feira teve problema na panturrilha, sentiu dores e saiu do treino, e o John Kennedy eu acho que aproveitou essa chance, né? John Kennedy decisivo dos 2 primeiros gols do jogo. Então foi um Fluminense que já de cara, acelerava, trocava passes, o Lúcio Acosta dando o toque de qualidade no meio-campo. Eu gosto muito desse jogador, é o cara que consegue clarear jogadas, né? Consegue dar o toque de inteligência nas jogadas. Né? O Atlético tentava ainda travar um pouco as transições quando o Fluminense recuperava a bola, mas aí você tem um cara como o Acosta que num baita lance, ele já consegue clarear e receber na entrada da área, passe em profundidade para o John Kennedy, batida do John Kennedy, o Everson faz uma bela defesa, mas aí vem o rebote do Samuel Xavier. Então, era o Fluminense que tinha a intensidade, né, que tinha a troca de passes e que tinha um cara com a capacidade criativa do Lúcio Acosta justamente para clarear a jogada do gol no primeiro tempo. Aí o Atlético começou a sair um pouco mais, pressionar o Fluminense no campo de ataque e o Fluminense falou, beleza, nós vamos precisar sair dessa pressão, né? Conseguiu fazer isso num lance com o Martinelli, primeiro lance, depois desse momento ali de um Galo mais encaixado na pressão alta, o Martinelli quebra a primeira linha, bola para o Canóbio, finaliza, o Everson pega. Aí estava dado o caminho. Então foi o Fluminense que durante o jogo, ele se adaptou às condições momentâneas do jogo. Então quando ele tinha o controle, ele tinha a posse, ele conseguia trocar passes muito rápidos, ele tinha o Lúcio Acosta para fazer o diferencial. Quando o Atlético sobe a marcação um pouquinho mais, aí o Fluminense vai nas escapadas. E aí começa a ser um time também para explorar contra-ataques, porque o Atlético ia dar espaços. E aí o lance do segundo gol é exatamente isso, né? Lance do segundo gol. O segundo tempo já começa com Canóbio quase fazendo gol, numa pressão alta, com o Everson de novo salvando. Depois uma chapada do Hércules, que o Everson espalmou para longe. E aí, meu amigo, era o Fluminense martelando. Era o Fluminense mandando no jogo. E aí sai um lance de contra-ataque numa cobrança de lateral. Uma cobrança de lateral do Atlético no campo de ataque. O Atlético vai lá, o Lúcio Acosta ganha a bola de cabeça, o John Kennedy puxa, lança o Serna, e aí o Hulk corre desesperado, o Vitor Hugo corre desesperado, ninguém chega, o Serna faz o 2-0. Aí o Atlético arriou os pneus, arriou completamente os pneus, e o Fluminense depois conseguiu fazer o terceiro. Ainda teve o Keno chegando na segunda trave e fazendo 3-0, e ainda tivemos outras chances, outros momentos, enfim. Então foi um Fluminense que, eu não vou chegar aqui e dizer, caramba, esse Fluminense já tem a cara do seu novo técnico. Eu acho que está cedo para a gente fazer esse tipo de análise, né? Nós estamos falando de 3 jogos, enfim, é um recorte muito pequeno. Mas é um Fluminense que hoje, pelo menos no jogo de ontem, ele conseguiu dominar o adversário plenamente e ele foi se ajustando às condições do jogo. E isso é mérito do seu treinador. Claro, ele percebeu, ele entendeu, né? E o Fluminense respondeu rápido, né? Contra-atacava aquilo que o Atlético tinha como arma. Então o Atlético buscava uma arma diferente, o Fluminense já tinha um antídoto. O Fluminense moldava o seu estilo de jogo, aquilo que o jogo estava pedindo. É uma baita vitória que faz o Fluminense sonhar sim com o Libertadores da América. O Fluminense vai a 38 pontos. O Bahia, que está no G6, tem 40 e joga hoje contra o Flamengo. O Mirassol tem 43, o Botafogo perdeu ontem e está com 43. Então, na matemática, o Fluminense está inteiro. Está inteiro. O São Paulo tem 38 também. O Fluminense seca hoje o São Paulo no clássico contra o Palmeiras. O importante para o Fluminense é se manter nessa faixa. É não se distanciar desse G6. 7º, 8º, 9º no máximo. Aí a rodada ajuda, você belisca ali um 6º, 5º lugar. Você vai se mantendo, né, nesse patamar de pontuação. E eu acho que vai ficando muito claro, jogo após jogo, que o trabalho do Renato Gaúcho já não tinha mais de onde tirar, né? Acho que está muito claro isso.
Acho que o pedido de demissão do Renato não foi causado apenas pelo incômodo com os gênios da internet. Eu acho que tinha mais, né? Tinha mais. Tinha, por exemplo, talvez uma sensação de impotência diante do grupo, de não conseguir tirar mais nada, de ver que os caras estão em outra rotação, em outra vibe. Eu acho que isso pesou, eu acho que isso aconteceu de alguma forma. E eu espero, eu acho que vai ser muito importante. Eu sei que, você tem o baque aí da eliminação pro Lanús na Sul-Americana, né? Enfim, mas vai ser muito importante o torcedor do Fluminense se mobilizar novamente. Ontem a gente tinha 18 mil torcedores no Maracanã. Acho que o Fluminense pode, na volta da data FIFA contra o Juventude, já colocar um público muito maior. É um confronto em que você vai precisar do seu torcedor. Ah, mas é o Juventude da zona de rebaixamento. Irmão, esses jogos são muito difíceis, geralmente. Que aí o time vem para travar, para picotar, para segurar um empate. Segurou um empate contra o Atlético terça-feira lá na Arena MRV. Esse mesmo Juventude. Então é um jogo que você vai precisar dessa arquibancada quente. E o Fluminense pode botar, no mínimo, o dobro e mais um pouco disso num jogo desse tamanho, do que colocou ontem 18 mil. Né? É uma torcida que eu entendo, tem a chateação com tudo que aconteceu nessas últimas semanas, mas tá na hora, mudou o treinador, né? Os resultados já mudaram, o time já subiu na tabela, o astral já vai mudando. Tomara que o que está vindo do campo contagie o torcedor para o torcedor chegar junto na volta da data FIFA. O jogo é no dia 16, é uma quinta-feira contra o Juventude, o próximo jogo em casa no Maracanã. Certo? E o Galo, hein? Olha só, o Galo é o seguinte, eu não vou gastar muito tempo para falar da atuação do Atlético não, porque foi uma não atuação, foi um não jogo do Atlético. E é por isso que o Atlético é o pior time do retorno. O jogo de ontem, ele escancara os motivos disso pra gente. É por isso que o Atlético tem o quarto pior ataque do Campeonato Brasileiro. É por isso que o Atlético não ganha fora de casa há 4 meses. Isso é futebol de equipe de zona de rebaixamento. Rendimento de equipe de zona de rebaixamento. Sabe qual é o resumo do jogo? Resumo do jogo é, tomou 3-0 e tem que dar graças a Deus, porque era pra voltar com 6. Não fosse o Everson, o Atlético voltava com 6 no lombo. O único jogo da era Sampaoli em que a gente enxergou alguma evolução, porém o resultado não veio, foi o jogo de terça-feira contra o Juventude. Aliás, o próprio Sampaoli disse ontem, regredimos, e é verdade. Parece que o time de terça em relação a ontem, parece que ontem andou, não foi uma casinha para trás não, andou mais 5 para trás. O Atlético foi dominado pelo Fluminense o jogo inteiro. Meio-campo do Atlético simplesmente não existiu. Era um time ontem com 5 trocas em relação ao jogo de terça-feira. A galera que estava suspenso voltou. Everson, Alonso, Arana, Hulk. E o Scarpa ficou no banco de reservas. O Natanael pelo corredor. Assim o Sampaoli montou. E o Fluminense mandou no jogo o tempo inteiro. Quem teve a bola foi o Fluminense. Quem teve as ações foi o Fluminense. Quem teve o protagonismo foi o Fluminense. O Atlético não conseguia nada. Nada. 45 minutos de um nada. Teve uma finalização do Bernard, que não teve muito perigo para o Fábio. Aí, na volta para o segundo tempo, o Bernard sai, o Igor Gomes sai, vem o Scarpa, vem o Gabriel Menino, não muda nada. O time distante, o Scarpa totalmente isolado, aberto lá na ponta. E o segundo gol que o Atlético toma é ridículo. É o contra-ataque, onde sobe todo mundo no desespero. O Hulk e o acho que era o Vitor Hugo que estava correndo com ele, tentando esbaforido chegar e não iam alcançar o Serna. Nem em pelada, às vezes se toma gol assim. E o Atlético tomou o segundo gol de maneira inacreditável ontem. E aí acabou. O Atlético ficou ali uns 10 minutinhos do segundo tempo, tentando alguma coisa e tal, e acabou. A partir do segundo gol do Fluminense, então, o Atlético desmorona, o Atlético sucumbe de vez, e aí toma o segundo gol, depois acaba tomando o terceiro, e o Everson segue salvando, porque senão a coisa estava muito pior. Então esse é o resumo do jogo do Atlético, não precisa perder muito tempo para falar do jogo, foi um não jogo. Isso é campanha de time que está brigando mesmo para não cair. Olha, tem a semifinal da Sul-Americana aí, ok, o Atlético tá vivo, ainda vai buscar o título, mas na boa, não tem que pensar nisso não. Você vai pegar a tabela do Atlético, deixa eu abrir aqui, ó, os próximos jogos do Atlético, porque o confronto da semifinal já é em outubro, um pouco depois da data FIFA. Volta a data FIFA, joga, depois já tem o confronto. Então vamos lá, o Atlético agora tem
Sport para pagar esse jogo no meio de semana. Cruzeiro. Os 2 jogos serão dentro da Arena MRV. Depois, Corinthians, que hoje é um confronto direto, fora de casa. Aí vem a primeira semifinal contra o Del Valle. Na boa, a prioridade não pode ser a Sul-Americana nesse momento. O Atlético não pode cometer esse erro. Porque uma coisa é você jogar o brasileiro de lado porque você está sonhando com um título da Libertadores. Foi o que o Atlético fez no ano passado. Outra coisa é você viver uma ameaça talvez até maior que a do ano passado e você priorizar, não, vamos priorizar aqui a Sul-Americana, ou vamos dividir forças com a Sul-Americana. Não, o Atlético não pode se dar esse luxo, porque o Atlético até tem qualidade, até tem material humano, mas ele não tem futebol, ele não tem performance para jogar as duas, para focar na Sul-Americana, e ele não tem conforto na tabela do brasileiro para isso. Gente, nesse momento que você está vendo o vídeo, antes da rodada de domingo, o Atlético está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Então não dá pra falar em Del Valle, Sul-Americana. O que o Atlético vai querer fazer? Vai fazer tipo o Palmeiras que ganhou a Copa do Brasil e caiu no mesmo ano. Faz algum sentido na cabeça de alguém? É claro que não faz. Então muito antes do jogo com o Del Valle, eu já tô olhando pra tabela e tô alertando. Esquece esse negócio. Vai pra Sul-Americana com o que der pra ir. Ah, mas se cair pro Del Valle, pior é cair no Brasileiro. Muito pior é parar numa segunda divisão. O Paulo Brax, o executivo do Galo ontem, disse que não vai mais admitir essa postura, que depois do jogo ele teve uma conversa dura com os jogadores, fez cobrança, derrota faz parte, mas a gente não pode admitir em termos de atitude o que aconteceu aqui hoje, isso foi tratado internamente, o que aconteceu aqui hoje não vai se repetir. Uma desordem em campo e impotência total dos jogadores. Não é sinal amarelo, é sinal vermelho ligado. Acabamos de dar um basta nisso. Olha essas frases aí do Paulo Brax. Frases muito fortes. Mas vamos lá. O que eu penso? Grupo pode ser cobrado pelo dirigente depois do jogo? Pode. Não vejo problema nenhum. Não vejo problema algum. Pode. E acho até que deve. A questão é, ao longo de 2025, o Atlético cumpriu com tudo que foi prometido e combinado aos seus jogadores? O Atlético hoje está em posição confortável para exigir dos seus jogadores? Ou o Atlético foi um clube que em algum momento faltou com a palavra ao próprio elenco? Em algum momento não cumpriu aquilo que prometia? E mais, eu continuo perguntando, depois daquele episódio de alguns meses, quando os jogadores entraram na justiça, pediram para se desvincular do clube, aquela treta toda, né, tal, notificação extrajudicial, o Rony se despedindo de todo mundo, depois volta Rony, fica aqui, vamos conversar. De lá para cá tudo foi resolvido? Ou ficaram sequelas desse episódio? Todas as arestas foram aparadas ou não? Ou esse episódio ainda reverbera dentro do ambiente do Atlético, do vestiário do Atlético? Só sabe quem está lá dentro. Mas o ponto é, o Atlético só vem ladeira abaixo na temporada. O único momento em que o Atlético conseguiu respirar e mostrar alguma coisa foi a sequência de 3 jogos contra o Flamengo que coincidiram com a treta que na hora ali o incêndio eles apagaram. Aí o Atlético, pum, classificou, eliminou o Flamengo, fez um jogo ok no Brasileiro e tal, dentro do Maracanã. Aí você fala, opa, depois voltou ao padrão. Voltou a esse nível medíocre que ele vem apresentando no campeonato. 29 pontos em 25 rodadas, galera. Isso aqui é campanha de rebaixado. Ah, mas o Vitória, o Juventude, o Fortaleza, o Sport, eles são muito ruins, eles são muito inferiores, eles devem cair. Não contem com isso. Isso é um perigo você contar com isso. Vitória trocou de treinador, ganhou do Ceará no meio de semana. Daqui a pouco engrena mais uma vitória, um empatezinho ali e tal, e o Atlético, daqui a pouco o Vitória tá no calcanhar. Ah, não, tranquilo, porque tem time pior. Vai nessa. Vai nessa. A gente sabe que isso acaba muito mal. Então, o Atlético ontem, a atuação de ontem, não é para deixar o torcedor desanimado, é para deixar desesperado. Eu olhava aquilo e falava, gente do céu, é para deixar desesperado o torcedor nesse momento. Impressionante. Agora vamos ver, né? Vamos ver se as palavras do Paulo Brax, porque assim, eu também acho que pode cobrar, como eu mesmo acabei de dizer, mas nem sempre tem um resultado efetivo, né? Esse tipo de cobrança. Nem sempre. Nem sempre. Vamos ver. Às vezes falar grosso não adianta, bater na mesa. Ah, tá.
Às vezes só isso não adianta. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Te vejo daqui a pouco na GTV com São Paulo e Palmeiras, 2h30 da tarde. Juízo, tchau!